Espírito de Deus está em cima disso. Glória a Deus. O Espírito de Deus está sobre isso. E de uma forma muito gentil, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito paciente, Ele está trabalhando, adejando. Uma galinha não fere os ovos, uma galinha não empurra os ovos, uma galinha não força os ovos, ela os aquece, ela tem paciência, ela espera o tempo dele se desenvolver. Da mesma forma, o Espírito de Deus está sobre mim, Ele está sobre você, Ele está sobre as situações não resolvidas, sobre a falta de entendimento. Ele está lá chocando o entendimento de Deus pacientemente. Ele está sobre as feridas não curadas de um coração que só Ele sabe a dor que tem. E sem perceber, o Espírito de Deus está sobre essa pessoa, chocando a vontade de Deus, a cura de Deus, abrindo caminhos, sugerindo situações para que essa pessoa seja levada à cura. O Espírito Santo tem um trabalho ininterrupto na vida das pessoas, não só as que estão dentro das igrejas. O Espírito Santo é esse Espírito que pairava sobre o planeta inteiro. Ele está lá fora, em algum lugar, falando com pecadores, ele já está se relacionando com pessoas que estão dentro de bares, dentro de boates, dentro de prostíbulos, dentro de situações pecaminosas, mas o Espírito de Deus, de alguma maneira, Ele está cercando o pecador e dizendo para ele: tem algo mais, há um caminho melhor. Eu estou chocando, estou pairando em cima. Veja, Ele não estava tocando as águas, Ele não estava soprando as águas, mas Ele estava pairando por cima. Você pode imaginar essa postura do Espírito Santo, esse trabalho do Espírito Santo sobre as pessoas, movendo sobre elas gentilmente. Não existe mover mais gentil de Deus na vida de um ser humano, de uma criatura, do que o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa que vem dando sonhos, a pessoa não entende, mas ele vem dando sonhos. Ele vem colocando pensamentos na cabeça que a pessoa pensa que é dela e, no entanto, é a voz do Espírito. O Espírito Santo vem fazendo ela sentir que algo ela precisa fazer, ela não sabe o que é, mas tem um mover. Alguém diz um mover. E é um mover suave do Espírito de Deus. Deixa eu dizer para você, seres humanos tentam nos convencer, existem ideologias, existem partidos políticos, existem situações, crenças, não crenças, coisas do homem. Essas coisas não nos convencem, mas tem um Espírito. Tem um Espírito que está ao redor. Tem um Espírito que está cercando cada pessoa e conhece exatamente a situação, a condição, a forma. E Ele está sobre nós. Ele está sobre cada um de nós. Aleluia! Nessa manhã eu quero mais uma vez relembrar a mim e a você o trabalho, o ministério e o poder que esse Espírito Santo tem. De conviver com uma pessoa que está no pecado há décadas, há anos, desviado, longe, pensando coisas erradas, em drogas, em pecado, etc, etc. Mas o Espírito Santo continua, de alguma maneira, falando, movendo, convencendo. Como é que você explica uma pessoa que não tem Deus, porque todos nós nascemos fora de Deus e nós chegamos em Deus? Como você explica? Você acha que nós chegamos aqui porque somos bonzinhos? Você acha que nós chegamos aqui por completamente somente a nossa escolha? Absolutamente não. Houve um Espírito trabalhando em nosso coração. Houve um Espírito movendo em nós. Houve um Espírito tocando em nosso ser. Houve um Espírito, talvez houve pessoas que nos convidaram para uma igreja, mas nós só decidimos vir no dia que nós quisemos vir, não no dia que alguém nos convidou. Porque o Espírito é quem nos move. Quisera eu ter tempo de pregar essa mensagem. Porque se eu fosse falar só do significado da palavra mover, profeticamente, mover é uma das coisas que nós mais precisamos. Geralmente a vida para, nós paramos, as coisas se estabilizam, se cristalizam. Geralmente a gente fica numa inércia em algum nível da vida, num platô em que a gente não consegue mover dali. Exatamente, não conseguimos mover. Chegamos no nosso limite e a vida para, as coisas amarram, as coisas prendem. Meu entendimento só vai até aqui, minha capacidade só vai até aqui. Eu já fiz tudo o que eu podia, eu já vivi tantos anos, etc. Mas a vida não vai além. Eu não consigo mover a vida além. Eu não consigo mover as coisas, eu não consigo mover as barreiras, mover as correntes, mas há um Espírito que move. Eu quero profetizar e lembrar para nós
que há alguém que move o pensamento, move a ideia, move o entendimento, alguém que torna um louco sábio, torna um sábio louco, alguém que muda as coisas. É o Espírito de Deus que tem essa capacidade. Quando se fala de mover, fala-se do ministério do Espírito Santo. Houve uns anos atrás que a atmosfera dentro dessa igreja não era tão positiva como é hoje, era uma atmosfera mais negativa, era uma atmosfera difícil. Quem passou por esse tempo não queira nem lembrar, mas você sabe muito bem. Mas houve um Espírito que assoprou nesse lugar. E o que o Espírito faz, ele move a atmosfera de um lugar, ele move a cultura, ele move o pensamento, ele move o sentimento da multidão, ele move. O Espírito Santo tem esse poder de mover o pensamento de um país, de uma situação, de nações. Ele tem esse poder de recriar uma cultura. E aqui, o que nós estamos vivendo nesse tempo hoje é um resultado do mover do Espírito Santo, primeiro na vida do pastor, em segundo lugar na vida da igreja. Alguém diz, graças a Deus, nessa igreja. Nós precisamos que algo mova. Nós precisamos que algo saia do lugar. E a pessoa que pode mover é o Espírito de Deus. Estou indo para o final da minha mensagem, porque eu não posso pregar a mensagem. É incrível, aqui eu só começo as mensagens. Eu gostaria de falar só sobre isso, que nós precisamos responder ao mover do Espírito Santo. Porque quem move na vida do ser humano é o Espírito Santo. Eu gostaria só de ler alguns versículos para você, para te mostrar que tudo que aconteceu na Bíblia foi o mover do Espírito na vida das pessoas. O que significa? Por favor, pastor Eli, você mais uma vez vai representar o homem nessa manhã. E aqui sentado nessa cadeira você senta. Porque o homem não pode fazer nada de si mesmo. O homem não pode fazer milagres. O homem não pode mudar os seus próprios sentimentos. Mas é um Espírito que move o homem. E esse é o privilégio do ser humano. Ter o Espírito Santo movendo em nós. Só o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é que coisas que estão acontecendo com você são o mover do Espírito, mas você precisa responder. Alguém diz responder. Porque nós dependemos, não é do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Vem cá, Nicolas, você representa o Espírito Santo. Nesse momento você fica aqui, você representa o Espírito Santo abrindo as mãos, e você como se estivesse nos chamando para agir, e como se você estivesse dependendo de eu me levantar, ir em sua direção, como se você estivesse dependendo do meu relacionamento contigo. Isso é, não é o Espírito Santo, ele não depende nós não dependemos do nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque nós não sabemos muito responder a ele, não sabemos muito lidar com ele. Na verdade, nós dependemos do relacionamento dele conosco. Isso é, o que ele faz em nós, o que ele move em nós. Toca ele suavemente. Sentiu o toque? Toca na mente, na cabeça dele. Ele sentiu o toque do Espírito. Ele não sabe que é o Espírito Santo que está tocando. Toca os ombros dele por trás. Um alívio veio nos ombros. Ele não sabe que é o Espírito Santo tocando nele. Dá um abraço nele por trás. Ele não sabe que é o Espírito Santo movendo nele. Quando você começa a discernir o mover de Deus em você, e você começa a responder, ministra esse abraço, e aí ele começa, alguém está me abraçando e eu quero saber quem é, e você começa a buscar o que é que Deus está movendo em mim, o que é isso que Deus está fazendo em mim. E não só isso, o Espírito Santo vem de lado, estende a mão e pede para levantar, e aí ele começa a chamar. Não, fica sentadinho aí, você não consegue levantar sozinho. O Espírito Santo vai lá, pede a mão, e é o Espírito Santo que tocando a mão, e aí o Espírito Santo agora começa a dar força e puxar, e ele responde, o Espírito Santo começa a andar, o Espírito Santo começa a levar numa direção, e ele responde, ele apenas responde. Ele depende do relacionamento do Espírito, ele depende completamente de onde o Espírito quer levá-lo, e o Espírito quer subir com ele para algum lugar, quer levar com ele para novas dimensões, novos lugares, e ele caminha com o Espírito. Tudo que ele faz é responder. O Espírito me chamou para a igreja, eu vim ao culto. O Espírito me chamou para o altar, eu vim. O Espírito me chamou para orar, eu fui. E o Espírito ajoelhou e começou a colocar nele um desejo de orar, e ele só respondeu. Por que ele foi orar? Ele apenas respondeu. Havia um Espírito tocando o coração dele, havia um Espírito colocando um anseio, um desejo, lágrimas, e ele respondeu.
Quando o crente responde, é o Espírito de Deus, não é o homem em si mesmo. Nenhum de nós pode mover em direção a Deus, senão pelo poder do Espírito de Deus. Alguém adora o Espírito Santo? Nenhum pastor leva ninguém para Deus. Nenhuma igreja leva ninguém para Deus. Nenhuma religião leva ninguém para Deus. Mas há um espírito silencioso. E sabe qual é a vantagem do espírito? Ele entra no quarto onde o pastor não entra, na cama de hospital onde o pastor não entra, ele entra na boca de fumo das drogas onde o pastor não entra, ele entra na prostituição onde a mulher está lá sozinha. Mas o espírito, por ser o espírito, ele entra em todas as experiências humanas, no casamento acabado, nas finanças acabadas, no coração que não crê, que não acredita mais. O Espírito de Deus tem essa capacidade de ir em todos os lugares da experiência humana. Ele é o ministrante, ele é aquele que traz o ser humano para Deus. E o Espírito Santo levanta este homem, e o Espírito Santo começa a dar desejo pela palavra. E o Espírito Santo apenas sugere, ele sugere, olha, busca a minha palavra, ora, abre a minha palavra. Ora, abre a minha palavra. Antes ele não entendia. Essa vontade de ler a Bíblia, mas ele continuava na televisão. Uma vontade de ler a Bíblia, mas ele continuava jogando bola. Uma vontade de ler a Bíblia, mas ele continuava pescando. Uma vontade de ler a Bíblia, ele quer saber? Um dia ele decide pegar essa Bíblia e começar a ler. Ele responde ao Espírito Santo. Nenhum pastor faz um homem ler a Bíblia. Mas ainda, nenhum pastor faz o homem entender a Bíblia. Mas há um Espírito, que quando o homem abre a Bíblia, que quando o homem responde ao Espírito Santo, que quando o homem começa a ler o que o próprio Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia para escrever, esse Espírito começa a clarear a mente dele, começa a dar um desejo, começa a dar revelação, e esse homem começa a se regozijar. E ele começa a se alegrar. Se alegra, homem, vai lá. Se alegra e agradece. Levanta as mãos, agradece, porque você acabou de entender. Acabou de entender a palavra. Acabou de receber uma revelação. Porque o Espírito está ao redor dele, iluminando a palavra, iluminando. E este homem agora é capaz de pregar para outros. Não porque ele aprendeu no seminário, não porque ele se formou, não porque ele tem um diploma, mas porque há um Espírito que move nesse livro e explica para ele a intenção do Espírito quando escreveu essas palavras. Nós dependemos completamente do ministério do Espírito Santo de Deus. Criou Deus dos céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero dizer para toda esposa que está aqui, que não viu mudança no marido ainda, o Espírito de Deus está pairando sobre essas águas. Eu quero dizer a todos os pais que não viram mudança nos filhos ainda, o Espírito de Deus está pairando sobre essas águas. Eu quero que todo homem que está vendo dureza em você, que está vendo em você mesmo não vê a mudança, o Espírito de Deus está pairando sobre essas águas. Há um poderoso Espírito, não é um pastor que muda, não é uma igreja, não é uma religião, mas o Espírito de Deus é capaz. Eu quero que você creia, eu quero que você mova em direção ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te chamar para orar, vai. Quando ele te chamar para a igreja, vai. Quando ele te chamar para ler a Bíblia, vai. Quando ele te chamar para jejuar, vai. Nenhum pastor te chama para jejuar, ninguém te chama para as coisas espirituais. Quem te chama é o Espírito de Deus. Alguém diz: quem me chama? É o Espírito Santo. Diga: o meu trabalho é responder ao Espírito Santo. Por favor, coloque vocês estão no lugar que pode voltar. Obrigado, Deus abençoe. Preciso terminar, mas eu preciso ler para você Lucas capítulo 1, versículos 35, por favor. Lucas 1, 35. Lucas 1, 34. Maria recebe um anjo que diz assim: você gerará um filho, e ele será o Deus que salvará o mundo. No verso 34, Maria pergunta: como que eu vou ter um filho se eu não conheço homem? E o anjo responde para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia.
As coisas de Deus você não consegue gerar. O que vem do céu você não gera da sua boa vontade, da sua cabeça, do seu seminário, da sua alegria, do seu mestrado, do seu doutorado. Você não gera da sua experiência, nem do seu bom senso. O que vem de Deus, o Espírito de Deus gera em você. Maria deu a luz ao Filho de Deus, gerado nela pelo Espírito Santo. Tudo que Maria fez foi responder ao mover do Espírito Santo. O que Maria diz? Maria diz, verso 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Maria se rendeu ao ministério do Espírito Santo. Se você puder, vamos para Juízes, capítulo 6, verso 34. Juízes é o 7º livro da Bíblia, eu preciso terminar. Juízes 6, verso 34. Eu só quero mostrar como o Espírito Santo vem sobre um ser humano. Em Juízes 6. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiezritas se ajuntaram após ele. Gideão foi um guerreiro que lutou centenas de anos antes de Cristo, e ele precisou que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, os homens do país se ajuntaram a ele, porque você tem liderança quando o Espírito desce sobre você. Mais um versículo só, você está em Juízes, vai para o capítulo 14, no capítulo 14, verso 6, eu quero apenas mostrar um dos primeiros momentos onde o Espírito de Deus se apossou, veio sobre aquele homem forte chamado Sansão. Diz aqui, Juízes 14, 6, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de modo que sem ter nada na mão, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas vão acontecer quando o Espírito Santo vier sobre nós. Nesse lugar, nós estamos aqui para receber o Espírito Santo. Nós estamos aqui para deixar ele mover em nós. Nós estamos aqui para responder ao mover dele. Por favor, vamos ficar de pé. Eu não posso continuar pregando, eu não tenho tempo. Você precisa receber algo de Deus nessa manhã. Quero pedir a gentileza do pastor Eli e o irmão Ivaldo para colocarem a mesa aqui na frente. Se você é batizado, isso é, se você já fez uma confissão de fé, que você é um cristão, que você serve a Jesus e foi batizado numa igreja evangélica, não estou falando daquele batismo infantil, estou falando do batismo de adulto, onde você confessou seus pecados, onde você recebeu Jesus. Esse é um momento em que uma das formas de receber o Espírito Santo é receber o corpo e o sangue de Jesus. Enquanto a pastora toca nessa manhã, nesse lugar, eu queria que você abrisse mais uma vez o coração e as mãos para receber o Espírito Santo. Ele vai descer sobre ti, à medida que nós tomarmos o corpo e o sangue do Senhor. À medida que nós recebemos essa porção de Deus, apenas levante as 4 bandejas, por favor. Levante elas diante do Senhor e nós oramos nesse momento, consagrando ao Eterno, Santo, Deus de Israel, dizendo que hoje, mais uma vez, nós honramos o corpo e o sangue de Jesus. Nós recebemos esse